O candidato à presidência da Câmara, Hugo Motta, deve se reunir com Solidariedade para angariar mais apoio pela sucessão aí. Vamos conversar com o Bruno Pinheiro, que vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Como é que estão essas articulações, Bruno? Bem-vindo. Reuniões a todo momento aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Essa reunião deve acontecer sim hoje à tarde. Agora há pouco, Elmar Nascimento recebeu um importante apoio que veio justamente do bloco do Cidadania e do PSDB. Veio uma fala do presidente do PSDB, reforçando que a sua legenda foi esvaziada no Congresso, mas que os parlamentares que estão declarando apoio a Elmar Nascimento são de qualidade e que eles almejam vê-lo como o presidente da Câmara dos Deputados. Então, Hugo Motta recebe esse apoio justamente desses nomes, dessa federação. Foi oficializado aqui na liderança do PSDB hoje um pouco mais cedo e com isso Elmar Nascimento vê o sonho a cada dia mais distante. Ele recebeu das mãos de Arthur Lira essa relatoria, que seria então um tipo de um conforto, de um consolo para Elmar Nascimento, que não conseguiu alavancar a sua candidatura nessas últimas semanas e viu o favoritismo sendo repassado para Hugo Motta, que tem feito muito essa articulação aqui nos... Bom, perdemos a comunicação com o Bruno Pinheiro, é isso mesmo? Perdemos a comunicação ali com o Bruno, então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa sucessão ali na Câmara. Hugo Motta angariando cada vez mais apoios para ocupar essa cadeira de Arthur Lira, inclusive com partidos que até lançaram alguns candidatos e que agora talvez já comecem a rever as suas estratégias também para entrar no blocão aí do Hugo Motta. Vamos falar agora da sucessão no Senado, vamos entender com a Marília Ribeiro, porque o Rodrigo Pacheco voltou a afirmar o apoio dele a Davi Alcolumbre. E Marília, como é que fica a situação na Casa Alta? É isso mesmo, viu, Evandro? A declaração do presidente do Senado Federal aconteceu na manhã desta terça-feira, né? E o que acontece? Porque o partido, a senadora Elisiane Gama, que é do mesmo partido que Rodrigo Pacheco, o PSD, acabou se colocando à disposição para poder concorrer à presidência do Senado Federal em 2025. É uma pré-candidatura, não tem nada confirmado. E o que Pacheco falou a respeito disso, né? Porque ele acabou dando apoio novamente, falando desse apoio a Davi Alcolumbre. Segundo ele, a senadora Elisiane Gama respeita o seu posicionamento e demonstra uma maturidade política. Como você disse, Evandro, essa não é a primeira vez, que Rodrigo Pacheco declara apoio a Davi Alcolumbre. Segundo ele, a sua posição é clara e conhecida e nós temos essa fala do presidente do Senado para acompanhar. Não, a minha posição é uma posição clara, já conhecida, de apoio ao ex-presidente Davi Alcolumbre, que é o atual presidente do Senado, que me antecedeu. Acabou tendo interrompido a sua caminhada no Senado, porque não pôde ser reconduzido naquele momento, em função de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que nós respeitamos. E nesse momento deseja retornar à presidência do Senado e tem todo o meu apoio para isso. Obviamente que meu papel como presidente do Senado é ser magistrado numa discussão dessa e qualquer eventual outra candidatura que surja terá de mim todo o respeito e eu vou tratar o processo de sucessão com a maior isenção possível. Pois é, Evandro? Davi Alcolumbre, ele é o favorito a assumir a presidência da casa em 2025 e até o momento ele acumula os apoios do União Brasil, UPL, PP, PSB e PDT. Juntas, essas bancadas somam 35 senadores. Só que acontece, na prática, não quer dizer que esses 35 senadores vão votar em Davi Alcolumbre, Esse é um posicionamento da sigla. Lembrando que essa votação, ela acontece de forma individual e também o voto é secreto. Então, pode ser que esse número de senadores venha a cair no dia da votação. Para hoje, Evandro, a gente tinha expectativa que o PT, o Partido dos Trabalhadores, que é do presidente Lula, também iria anunciar apoio a Davi Alcolumbre. Só que por falta de quórum acabou não acontecendo. Então, junto com essas siglas que eu acabei de citar, o PT também deve entrar com apoio ao presidente, ao candidato Davi Alcolumbre à presidência do Senado Federal em 2025. Evandro.
Obrigado pelas informações, viu, Marília Ribeiro? Um ótimo trabalho para você. E aí, seu Alan Gani, como é que você avalia a sucessão na Câmara e no Senado e os apoios que estão sendo construídos pelas bancadas? Olha, eu vejo que praticamente está decidido, né? O Alcolumbre já está decidido há 2 anos, praticamente, né? O nome dele como franco favorito. Acho muito difícil ocorrer qualquer tipo de reversão. Aliás, ele já manda muito no Senado pela CCJ. Agora, em relação à Câmara dos Deputados, vai tudo convergindo para Hugo Motta, né? Cada vez mais partidos formando um blocão ali em relação ao seu nome, e ele foi muito hábil, né, na distribuição de cargos ali, ou melhor dizendo, na promessa de distribuição de cargos da mesa diretora, conseguindo aliar PT e PL, né? Tamanha o poder de articulação dele. E, aliás, é isso que se espera de um presidente da Câmara dos Deputados, alguém que consiga transitar em polos bastante opostos. Vejo que está praticamente aí decidido, a não ser que ocorra uma grande surpresa. José Maria Trindade, o que a gente precisa observar em relação ao movimento feito por Hugo Motta e aos apoios que também estão acontecendo para Davi Alcolumbre? Primeiro que o Davi Alcolumbre está consolidado há muito tempo e agora é só ali aquela sintonia fina, ou seja, os partidos estão discutindo ali qual a parte do latifúndio que é deles, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro já foi lá, conversou com Davi Alcolumbre, apesar de ter um candidato, o senador, o astronauta Marcos Pontes, é candidato à presidência do Senado, mas é um candidato avulso que não interfere no PL. Já existem 5 candidatos. O líder do PT hoje disse que vai apoiar Davi Alcolumbre, então não há nenhuma dúvida. Então a dúvida é a distribuição dos cargos. Qual é a lógica que está prevalecendo entre Câmara e Senado? O regimento interno das 2 casas diz que a proporcionalidade dos partidos deve ser obedecida quanto possível. E como é o que acontece? Se há uma chapa apresentada, distribuída assim, o Davi Alcolumbre presidente, vice-presidente o PL e mais uma secretaria o PL, e apresenta-se um candidato do PL em nome do PL e ganha, aí foge dessa proporcionalidade, porque o PL, além de receber os cargos da mesa, recebe a presidência e tira um da presidência e tira um partido. Então é por isso que o raciocínio de que se houver acordo tem que garantir a vaga. Se candidatar, fica fora da vaga. E ninguém quer ficar fora. O PL ficou, nos últimos 2 anos, fora disso e foi um prejuízo político muito grande. Rogério Marinho perdeu e o PL ficou sem vice-presidência do Senado, sem secretaria, que são cargos importantes, e sem presidências de comissões permanentes. A Comissão de Constituição e Justiça seria do PL. Na Câmara dos Deputados é a mesma estratégia. O Hugo Motta está fechando ali a vice-presidência da Câmara com o PL e a primeira secretaria com o PT. Eu até conversando com um deputado do PT, ele estava, mas a gente quer ficar com a vice-presidência. E eu argumentei, olha, deputado, aqui sempre na Câmara o cargo forte é a primeira secretaria. É quem lida com verbas, é quem distribui e que lida com deputados, é o prefeitão da Câmara dos Deputados. A primeira secretaria é que administra a Câmara. O presidente administra politicamente, mas na prática ali faz a coisa funcionar, de gabinetes e tal, é a primeira secretaria, que é forte. Não sei por que, de repente, a vice-presidência começou a ficar forte, porque o presidente sai ou pode sair e entra a vice-presidência, né? E também a vice-presidente do Congresso, que é a reunião das 2 casas. Então, a articulação é o pragmatismo que voltou a tomar conta da Câmara e Senado, ou seja, cargos da mesa diretora e presidências das comissões permanentes. Muito interessante. Zé Piperno, como é que você avalia esse movimento? Eu acho que marca uma nova tendência, né? Quer dizer, até então, até as últimas eleições, a gente viu disputas, né? E isso foi histórico em eleições nas 2 casas, à exceção da última na Câmara, né? Quando realmente houve lá uma união em torno do Arthur Lira, né? Que acabou distribuindo cargos e comissões para todo mundo, cargos da mesa e comissões na mesa diretora. Mas, por exemplo, no começo quando o senador Alcolumbre se elegeu lá atrás, no início da legislatura anterior, ainda houve lá uma disputa, bateram chapa, como, enfim, lembrou o Zé, dessa última eleição, o senador Marinho acabou fazendo a mesma coisa.
Mas eu acho que é uma tendência de que isso não vai acontecer mais, porque chegaram à conclusão de que ou você entra para ganhar e tem, de fato, uma maioria consolidada e muito clara, ou então a tendência é que os partidos não coloquem mais em risco esses cargos todos. Até porque um cargo em mesa diretora de Câmara e Senado também significa, além das comissões, uma série de nomeações de assessores apaniguados, né, e tal. E gente que vai ser empregada ganhando. Mais de 40, viu? Pois é, Zé. Então é aí que está o negócio. Olha só, né, o tamanho desse butim aí, né? Fala, seu Segré. Quando o PT apoia Alcolumbre, está claro que não tem volta. Alcolumbre é um nome. Já todo mundo supunha isso, mas essa é uma ratificação absoluta. Alcolumbre será o próximo presidente do Senado. O curioso é o que vem pela frente, quais são as propostas que cada um deverá solicitar, cada partido solicitar para colocar ou na pauta ou no cargo, como muito bem nos ensina Zé Maria, ou em recursos. Ele já tem experiência, sabe a argumentação, tem toda a estruturação dentro da casa, conhece cada detalhe, cada porta que leva àquele lugar. Então, me parece que vai ser uma coisa mais consensuada. E ficou muito claro que ninguém pode se colocar no meio de alguém que tem o apoio de uma maioria, porque senão, como também nos ensina Zé Maria, fica sem pão e sem bolo.